Graça e paz, irmãos e irmãs. Com alegria estamos iniciando mais uma live. Terças-feiras, vocês já estão acostumados com essa temática específica que é crescendo no discipulado. E hoje, mais uma vez, estamos recebendo um convidado muito especial para nós, que é o pastor Oswaldo Júnior. Você está vendo ele aí já, né? E assim como foi nas outras semanas, né, com a pastora Rosângela, com o bispo Roberto, com o pastor Marcílio, com o pastor Bruno, com certeza foi um tempo muito abençoador, né, onde Deus falou poderosamente aos nossos corações. E eu quero pedir mais uma vez a você que está assistindo, você que quer realmente se envolver com o discipulado, crescer no discipulado, esteja assim, ó, com seus ouvidos absolutamente atentos, o seu coração aberto, porque eu tenho certeza que mais uma vez Deus estará falando aos nossos corações, e para isso nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos e com um coração realmente disposto a colocar em prática a palavra do Senhor, né? Fechemos nossos olhos, vamos ter o primeiro momento de oração. Pai de amor, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesta noite, de estarmos na tua presença mais uma vez, nesta live, Senhor Deus, cujo propósito tão somente, Senhor Deus, é glorificar o teu santo nome, por meio de um propósito que existe em nosso coração, de aprender, Senhor Deus, de crescer nessa área tão importante da tua missão, que é o discipulado. Por isso, Pai, em nome de Jesus, dai-nos discernimento, dai-nos capacitação, dai-nos a direção, venha falar poderosamente aos nossos corações. Usa, Senhor Deus, o teu servo, pastor Oswaldo Júnior, de uma forma especial nessa noite, para ministrar, Senhor Deus, a tua palavra, Senhor Deus, que vem diretamente do teu trono aos nossos corações. E como sempre tenho pedido, Pai, mais uma vez eu clamo ao Senhor, dai-nos um coração ensinável, dai-nos um coração tratável, Senhor, dai-nos um coração disposto a colocar em prática a tua palavra. Senhor Deus, eis-nos aqui, venha falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, já vou registrando aqui a presença de muitas pessoas, graças a Deus. Por exemplo, Adriana, lá no Mato Grosso, Simone, Marilda, Paulo Barbosa, Eliana, Sônia, Felipe do Carmo, Irmã Penha, Miriam, Giovana. Então, assim, essa turma que já está conosco, um abraço. Deus abençoe a sua vida. Esteja aí com a sua cadernetinha, com a sua caneta e vamos anotar, porque tenho certeza que vamos aprender muito nessa noite. Pastor Oswaldo Júnior, seja bem-vindo, meu irmão. Bênção muito grande vocês ter aceitado esse convite de estar conosco nesta noite. Sei que você tem muitos desafios, né? Está com a agenda lotada, difícil demais. Oh, meu Deus. Agendar um tempinho com o Júnior. Mas, assim, é chover no molhado falar do Oswaldo Júnior para mim, porque é um amigo de muitos anos, né? Conhecemos o pastor Oswaldo Júnior lá quando eu cheguei em Linhares, ele já estava no distrito, né? Já pastoreando a igreja em Nova Venécia, e desde então nós estabelecemos, assim, uma relação muito boa, uma amizade muito boa, e já rodamos essa quarta região, fomos para Minas, voltamos e a amizade permanece. Pastor Júnior, seja bem-vindo. Deus abençoe sua vida. Amém. Eu quero dizer, sim, que o prazer é meu prazer poder participar, né, mais uma vez, estando ministrando na Igreja Metodista de Goiabeiras, e agora um novo momento, né, um novo processo, que são as lives. E como o pastor Erlon disse, eu acho que a gente se conheceu em 2001, né, pastor Erlon? Quando você chegou em Nova Venécia, perdão, em Linhares, foi 2001? Não, foi 2004. 2004, né? E foi um tempo bom, um tempo gostoso, né? Uma amizade muito boa. A gente tem
Tem algumas coisas que a gente não pode contar de chute embaixo da mesa, né, pela canela, mas isso a gente deixa para um outro momento. Mas eu quero agradecer a cada pessoa que tem acompanhado aí. A nossa agenda não está tão assim, a gente está meio... Eu digo que essa pandemia é, na verdade, uma fornalha que cada um de nós temos que enfrentar, né? É um momento de adaptação, de aprendizado, de adequações, e o discipulado ele vem aí como o elemento determinante nesse processo. As igrejas que já estavam caminhando com o discipulado, elas já essa caminhada já favorecia a própria igreja. Por quê? Porque o grupo pequeno ou célula, né, o nome que a igreja tiver desenvolvido, ele na verdade foi determinante porque o elo continuou. Já havia uma fomentação, já havia algo assim que trazia o laço. A igreja que ela não está no discipulado, não estava no discipulado, ou ela está em implantação do discipulado, ela já tem um desafio maior. E essa é a minha realidade aqui em Jardim Camburi. Jardim Camburi, há muitos anos atrás, no início da igreja, quando ela emancipou, sob o pastorado do pastor Orlando Carrafa, ela despontava no distrito, na Grande Vitória. Haviam duas igrejas que despontavam no discipulado, o pastor Erlon lembra, que era Jardim Camburi e Campo Grande. O pastor Orlando aqui e a pastora Rosângela lá na época. E aí houve um retrocesso nesse processo dessa caminhada do discipulado em Jardim Camburi. E agora a gente está em fase de reimplantação, começando praticamente do zero. Algumas pessoas falam, mas a gente tem o discipulado. Não, nós temos estudos, grupos de estudos, né? E hoje só prevalece o estudo da sociedade de mulheres, mas a gente tem esse desafio. Por que eu digo um desafio? Porque é você trazer de novo algo que já foi vivido. E o discipulado, como a gente fala muito sobre isso, como um estilo de vida, a gente precisa entender estilo de vida primeiro, é algo natural. Eu não preciso forçar um estilo. Tudo aquilo que eu forço, que eu saio da naturalidade, mais cedo ou mais tarde, a máscara, ela cai. Mais cedo ou mais tarde, a verdade vem à tona. Então, quando Jesus apresenta o discipulado como estilo de vida, ele apresenta a partir do dia a dia. Por exemplo, cada um dos discípulos que compôs o grupo dos 12, eles foram chamados com o desafio de caminhar com alguém desconhecido. Alguns foram fomentados por um grande mover, como foi o caso de Pedro, Tiago, João e André. Então, principalmente Pedro, Tiago e João, eles foram privilegiados por uma pesca maravilhosa, por um milagre de uma pesca sobrenatural. E essa pesca sobrenatural, ela se tornou o elemento determinante para a decisão de Simão Pedro em ser um pescador de homens. Mas quando a gente olha, por exemplo, para Mateus, ele não teve outra palavra a não ser segue-me. Jesus estava passando, viu ele na coletoria e só disse essa pequena palavra, segue-me. Mateus, ele larga tudo e ele acompanha Jesus. Aí, por exemplo, Judas Iscariotes. A gente não tem um relato de do chamado de Judas Iscariotes, mas ele fazia parte dos 12. Algum pode alegar um fator, outra coisa, não. E aí o que eu vejo? Que cada um desses, eles tiveram experiências distintas de acordo com o que o coração necessitava para se encaixarem num novo propósito, num novo estilo de vida. Andar com Jesus. Principalmente, sem nenhuma promessa de benefício. E é isso que o discipulado torna a vida mais funcional com Jesus. Porque a gente vem aí de décadas de uma pregação, de um evangelho,
que se você seguir a Jesus, se você entregar sua vida para Jesus, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai ter bens, carro, casa, isso e aquilo, não sei o quê. Mas a Bíblia ela não traz isso como prerrogativa, nem no Novo, nem no Antigo Testamento. O que que a gente vê? Pedro, Tiago e João. Primeira coisa que eles receberam na vida, uma demissão voluntária. Eles perderam o emprego, perderam a função, perderam o ganho, perderam tudo. E aí depois Jesus diz o seguinte, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então eles perderam casa e perderam principalmente, que é fundamental na vida do ser humano, principalmente o homem como pai de família. Nós, como homens, eu digo assim, prioritariamente em relação à mulher, porque o peso do sustento da casa, a responsabilidade maior é nossa. E aí hoje a gente vive a realidade que a mulher ela vem e ela divide esse peso. Em alguns lares, o ganho salarial da mulher é maior do que o do marido. Glória a Deus. Para mim, independente se um ganha mais, se um ganha menos, a questão não é essa. A questão que eu quero mostrar é o seguinte, que como o homem, Pedro, Tiago e João, abrem mão desse sustento, de um empreendimento familiar, para caminharem às escuras, sem ter garantia de ganho, então a gente já vê que o estilo de vida é um dia a dia que ele enfrenta os altos e baixos. Se Jesus tinha pão para comer, eles comiam. Se Jesus tinha conta para pagar, eles também tinham, que a gente vê a cobrança do imposto. Então, crescer no discipulado, eu tenho entendido hoje, né, que ele consiste em quê? Pastor Erlon é o meu discipulador. Como que o pastor Erlon vai me discipular? Não é ele vindo atrás de mim, mas é eu caminhando com o pastor Erlon. O pastor Erlon vai me trazer para a vida dele. E aí o pastor Erlon me trazendo para a vida dele, eu vou ver quem é o pastor Erlon humano. Não o pastor do púlpito, mas o Erlon humano. O Erlon que vai ter dia que ele não vai querer se levantar porque ele está cansado. O Erlon que vai ter dia que ele vai estar muito alegre, que o dia vai estar super maravilhoso para ele, mas que no outro dia ele não vai querer fazer nada. Por quê? Porque ele quer fazer igual Jesus no meio da tempestade, os discípulos desesperados e Jesus dormindo. A Bíblia ela faz questão de mostrar um Jesus humano, não um Jesus mega espiritual, mas um Jesus humano. O crescer no discipulado é eu ver que o meu discipulador ele é tão humano, tão falho como eu, mas que eu vejo nele uma dependência de Deus que me chama a atenção. E essa dependência de Deus do meu discipulador é fruto de um relacionamento diferenciado. Isso vai passar um mel na minha boca, me despertar, e eu vou querer ser como meu discipulador. E o crescimento ele vem de forma natural. Por quê? Porque eu estou caminhando numa naturalidade. A minha vida é uma vida natural com o Senhor Jesus. Eu não preciso forçar. Eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, e uma coisa que a gente fala muito é que se a pessoa não está na igreja, ela está afastada do Senhor. Eu tenho aprendido que nem sempre. Ela não está tendo a prática que eu tenho, pelo fato de eu estar no seio de uma comunidade de fé. Mas os princípios que me regem são os mesmos princípios que regem essa pessoa. Porém, ela tem os seus motivos de não fazer parte hoje de uma comunidade de fé. Mas, ao mesmo tempo, na conversa, eu fui identificando algumas manifestações de Deus que muitos que estão hoje dentro de uma comunidade de fé não têm usufruído. A ponto do próprio Deus falar assim, levanta e vai para a sala orar. Ela, levanta e vai lá falar comigo. Eu tenho isso para fazer na sua vida. Mas ela hoje não faz parte de uma comunidade de fé. E aí o que eu tenho aprendido? Que o próprio Deus, o próprio Jesus, ele tem mantido essas pessoas e continua agora a um desenvolvimento de um relacionamento atípico,
dentro de uma configuração eclesiástica, daquilo que a igreja pensa, mas ao mesmo tempo celebrando essa naturalidade. E essa pessoa, ela acaba desenvolvendo, crescendo no Senhor, e o propósito de Deus vai se tornando mais promissor. Crescer é algo natural. Quando uma criança chega a uma determinada idade e o pediatra ou a pediatra percebe que o ganho, que o crescimento daquela criança num determinado espaço de tempo não foi dentro do que a faixa etária determina, então o pediatra diz, tem alguma coisa errada. E aí passa alguns exames. E aí, trazendo isso para a nossa vida, o meu relacionamento com Deus, ele tem que me levar a um crescimento natural. É o que a Bíblia diz acerca de Jesus. O menino Jesus crescia na estatura, ou seja, um crescimento físico, que é normal para o ser humano, na graça, e aí quando eu vejo a graça, eu não vejo só o favor imerecido, mas eu vejo uma amplitude do reino de Deus, e no conhecimento. Essa tríade é o elemento natural de quem é um discípulo do Senhor Jesus. E aí esse crescimento natural, ele vai gerando em mim experiência de vida. Quando a gente vê Lucas capítulo 10, o envio dos 70, eu me coloco muitas vezes no lugar daqueles 70, daquelas 35 duplas. Por quê? Porque eu vejo um temor, um medo muito grande ali. É o primeiro momento que eles vão para a frente de combate sem ter Jesus com eles. Porque normalmente, o que a gente vê nos textos? Nós vemos Jesus, os discípulos e a multidão seguindo Jesus. Em Lucas capítulo 10, nós não vemos Jesus, os discípulos e a multidão. Nós vemos só os discípulos. 70 discípulos. Jesus diz assim, vocês vão e eu vou ficar aqui esperando. Vocês vão fazer algo que é fundamental para mim. Vocês vão preparar o lugar. Vocês vão de casa em casa. Vocês vão preparar a minha vinda, a ida minha nesses lugares. Então, quando Jesus chega nesses lugares, já havia um caminho preparado. Mas não somente um caminho de anúncio, mas um caminho de sinais. Um caminho de um mover sobrenatural. Mas esse mover sobrenatural, ele foi permeado pelo medo, pela insegurança. Por exemplo, eu lembro quando foi a minha primeira vez que eu preguei. Um culto no lar, era um dia de semana, na casa de um oficial da reserva do Exército. E o filho dele, né, a família, assim, padrão diferenciado. E o músico estava interessado em uma das filhas, né, do capitão. E eu olhei assim e peguei, isso não vai dar certo. Terminou o louvor. Quando a palavra foi passada para mim, aí o músico começou a galantear, puxar um assunto com uma das meninas e tal, não sei o quê. E aí quebrou o clima do culto. Todinho. Uns 10 minutos depois ele falou assim, o irmão Júnior vai aqui trazer uma palavra. Pastor, eu não tinha clima, eu não tinha mais cara para pregar, eu não sabia o que falar, eu estava todo perdido. E aí, quando eu peguei o meu roteirinho, parece que tudo que eu tinha escrito sumiu. 7 minutos eu tinha acabado todo o repertório. Eu acho que eu tinha repetido todos os versículos da Bíblia. E eu falei assim, Deus, esse trem não vai dar certo para mim. Pregar não é minha praia. Eu quero só orar, só interceder. Então eu me coloco no lugar desses 70 dessa forma. Houve infortúnios, com certeza, mas quando eles trazem um relato para Jesus, que está lá no verso 10 do capítulo 10, capítulo 10, verso 17 a seguir, que diz assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria. Então, o medo que regia o coração, ele foi subordinado pela mensagem que Jesus deu, do que aconteceria, de como seria, das instruções
que Jesus trouxe para todos eles, mas quando eles tiveram a experiência a partir deles, eles viram que aquilo que eles achavam impossível era tranquilo, era simples. Por quê? Porque agora eles estavam num outro patamar, não só de alguém que estava contemplando, mas alguém que estava manifestando o reino de Deus. Então, eu vejo que o crescimento no discipulado, ele vai me levar a romper comigo. Ele vai me levar a me conhecer de verdade no Senhor. A saber, perdão, quem eu sou de verdade em Deus. Porque é ali no discipulado que eu vou perceber a minha fragilidade. E quando nós nos sentimos frágeis, nós recorremos àquele que vai nos dar o sustento, que é o próprio Deus. E aí, nesse crescimento, nessa experiência, trouxe crescimento. E esse crescimento fez o quê? Gerou alegria. Aí eles empolgaram. Nossa! Senhor, os próprios demônios nos submetiam. Porque o crescimento, eles chegaram num patamar diferenciado, eles cresceram. E aí eles empolgaram. E aí entra a questão do discipulado, do crescer. O crescer ele me gera a experiência gera empolgação, e na empolgação eu preciso de orientação madura. Eu preciso dar lugar ao aprendizado da maturidade. Muitas vezes nós falhamos aí. A gente começa a fazer, as coisas começam a acontecer, e aí eu já me considero como conhecedor. Eu caí nessa falha. Vivendo um grande momento para mim, numa igreja que eu pastoreava, o discipulado acontecendo, e aí sinais acontecendo, pessoas se convertendo, a empolgação deu lugar ao meu coração. Mas faltou, da minha parte, ouvir o que Jesus disse aqui. Uma palavra não de um freio, mas, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Né? Então, vocês têm que dar graças a Deus porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ou seja, Jesus não cortou a alegria deles, mas mostrou que o crescimento, ele também precisa ser pautado numa palavra de maturidade. E aí, o que eu tenho percebido hoje na caminhada da igreja? A gente fala muito o seguinte: primeiro a gente começa a trabalhar. Não, porque nós vamos crescer. E aí a gente começa a fazer todo um prospecto de uma progressão, né? Se tantas pessoas, ganhar tantas pessoas, aí a gente vai multiplicar a célula, e aí, mas mesmo assim, por mais que a gente fala de multiplicação, na cabeça de muitas ovelhas nossas, a célula não está multiplicando, a célula está dividindo. Até a igreja entender que a multiplicação não é divisão. Mas por que é tão difícil de entender? Porque ali tem vínculo. E aí a gente não consegue perceber que quando a minha célula ela se transforma em duas células, na minha concepção eu estou rompendo laços com meu irmão que vai reunir na outra célula, mas na verdade eu não estou rompendo laços com meu irmão. Eu estou, na verdade, fazendo com que o meu irmão se multiplique e eu também me multiplique. E o evangelho cresça. É o envio. A multiplicação de uma célula nada mais do que um envio. Eu estou sendo enviado para um outro grupo. E aí a gente começa... Aí a célula não cresce, não vai reagindo. Aí não, porque tem célula que ela é para crescimento, tem célula que é para convivência. A gente precisa fazer essa diferenciação. Eu hoje me questiono, eu muitas vezes falei isso, mas hoje eu me questiono sobre isso. Ah, mas por que você se questiona? Porque o evangelho, ele é sempre motivador de crescimento. Por que ele é motivador de crescimento? Porque eu vou falar daquilo que eu estou vivendo. E quando eu falo daquilo que eu estou vivendo, as pessoas veem principalmente por causa do brilho
nos nossos olhos. Eles vão falar assim, é verdade. Como se diz, eu vejo fogo nos olhos dele, eu vejo fogo nos olhos dela. Por que às vezes é difícil numa igreja que ela tem um tempo maior de vida? Quando eu digo assim, uma igreja que ela tem mais idade, uma igreja de 20, 30, 50, 70 anos. Porque a gente acaba fazendo da nossa comunidade de fé não sei se seria a palavra certa, mas um reduto familiar. E aí, como tem, as famílias se entrelaçam. Então, a família Batista acaba se casando com a família Moraes, e aí começa também a estabelecer laços familiares com a família Oliveira. Então, a gente tem ali 3 famílias. Estou falando nomes de forma aleatória. Tá? Me perdoe se você tem algum desses nomes. E aí, esse grupo ele vai se sedimentando. E aí gera algo natural. Quando alguém chega para essa comunidade de fé, para essa igreja, às vezes ela tem dificuldade, por quê? Primeiro, porque é um ambiente novo, e segundo, porque a linguagem é diferente. E aí ela fica e tal, mas aí ela conhece outra pessoa de uma outra denominação, que vive o discipulado de uma forma mais intensa, ela vai para ali. O que eu digo viver o discipulado de forma mais intensa é cuidado. É cuidado. Eu gosto muito quando Pedro é cobrado por um imposto e quando ele chega para Jesus, eu imagino o semblante de Pedro ali muito triste. Por quê? Porque quando a gente recebe uma cobrança, naquele momento a gente não tem condição de pagar porque a gente está passando um aperto financeiro, bate uma frustração. Porque o nosso desejo é ser honesto e pagar. Né? Então eu vejo um Pedro chegando perto de Jesus bem triste. Jesus percebe o semblante triste de Pedro. E aí Jesus faz uma pergunta muito específica. Quem é lícito pagar um imposto? Pedro não tinha falado nada de imposto. O que eu aprendo aí? Que o discipulado, o viver como discipulado, crescendo no discipulado, vai me levar a conhecer o semblante do meu irmão, da minha irmã. Então vou perceber se o meu pastor ele está triste. Chegar e falar assim, pastor, o senhor está triste hoje, não está? Aí, não tô não, meu irmão. Não, pastor, o senhor está triste sim, eu estou percebendo. Ou então o irmão chegar e falar assim, meu irmão, deixa eu te dar um abraço. Ah, mas nós estamos em pandemia. Gente, vamos ser sinceros. Tem gente que tem aproveitado a pandemia para não ir na igreja, mas vai no shopping, não vai no cinema porque está fechado. Vai andar no calçadão, né, vai tomar uma água de coco, abraça os outros. Então, o discipulado ele me permite conhecer o semblante, o olhar do outro. O jeito que a pessoa senta, o jeito que ela se porta, o jeito que ela se expressa, é o discipulado que vai me fazer entender isso. E aí eu vou chegar e falar assim, você tá tudo bem? Não, tá tudo bem, tudo bem. Não tá, você tá diferente hoje. É cuidado. E uma igreja que ela não vive o discipulado, ela não tem essa percepção. É aí que está o crescimento. Por quê? O crescimento gera humanismo, humanidade. E a humanidade gera o sentimento de viver o que o outro vive, de aprender com o outro. Qual que é a nossa dificuldade como igreja? A gente cobra, de uma certa forma, uma perfeição. Né? Por exemplo, a pessoa vem para a igreja e ela vem cheia de coisas. Que a gente fala assim, a pessoa vem do mundo, é difícil lidar com essas pessoas. É uma ovelha que estava fora do aprisco. E que ela tem carrapicho, que ela danificou, talvez ela tenha espinho na pata, um machucado na pata. Então ela vai precisar de um cuidado. Precisando de um cuidado,
você vai investir naquela pessoa, mas sem cobrar. Eu sempre falo, gente, a igreja é um hospital. Se a igreja é um hospital, quando a gente chega no hospital, você tem ali a emergência, o enfermeiro vai verificar a sua realidade e vai te encaminhar para o médico. O médico fala assim, o que que você tem? Ó, tô sentindo isso. Beleza, então vai ali. E ele vai te receitar. Ele vai investir o conhecimento dele naquilo que você declarou estar sentindo. Se for necessário, ele vai fazer uso de exames. O médico só pergunta como que a pessoa está em dois momentos. No primeiro momento, é quando ela chega, e no segundo momento, para ela receber alta. Ele não fica constantemente perguntando: ah, mas como que você pegou isso? O que que aconteceu? Não, quem faz isso é curioso. Quem quer ajudar, diagnostica no primeiro momento e trabalha o resto do tempo de forma específica para sanar a situação. É isso que nós precisamos fazer. O discipulado ele é o fator determinante para isso. Eu vou fazer uma anamnese, o que a psicologia chama. Eu vou diagnosticar a realidade da pessoa, vírgula, isento de julgamento, de condenação. Porque eu preciso conquistar a pessoa. Conquistando a pessoa, se ela quiser, ela vai se abrir, se ela não quiser, ela não vai se abrir. Mas ela vai ter de mim o alimento. Investir. Ah, mas eu não conheço, como é que eu vou fazer? É o bom samaritano. Para mim, um dos grandes momentos assim de discipulado eu vejo no bom samaritano. Porque ele passa, ele vê alguém jogado à margem do caminho, a gente tem ali o sacerdote, tem o levita que passam, e aí vê a pessoa caída e não faz nada. O que que o samaritano faz? Ele desce do seu animal, ele recupera aquela pessoa, ele coloca a pessoa sobre o animal, leva a uma hospedaria, faz um pagamento adiantado e coloca alguém ali para tratar. Isso é cuidado. Crescer no discipulado exige um cuidado contínuo. E como igreja, o que é que nós fazemos? Nós caminhamos com a pessoa até o batismo dela, se ela ainda não foi batizada, ou até o momento que nós a recebemos como membro na nossa igreja. No culto, ela faz ali os votos como membro na nossa igreja. A partir do momento que ela se tornou membro, a gente esfria no cuidado. Parece que a gente queria só mais um número, mas ela continua tendo o mesmo afeto por nós, porque a gente investiu no início da caminhada cristã dela. Então, se eu quero crescer no discipulado, tem que ser contínuo. Uma igreja, ela só é igreja se ela viver a continuidade do processo do reino de Deus. E nessa continuidade do processo do reino de Deus, não tem como a gente caminhar em forma de segmentos, de grupos. É lógico que eu vou ter mais afinidade com um que o outro. Isso é humano. Essa afinidade ela é humana. Mas dentro dessa afinidade, eu não posso trazer uma barreira de exclusão. Porque essa barreira de exclusão ela é perceptível, ela é percebida por outro. E aí, nós somos sensíveis na questão de ser igreja. Às vezes as pessoas falam assim, porque tem muita oferta, porque tem igrejas que têm uma estrutura assim, assim, assim. Não é isso. É calor humano. Tem uns amigos meus que eles congregam numa igreja, assim, igreja grande, igreja de mais de 1.000 membros. Mas quando eu vou ali, às vezes, ministrar para eles, eu e a Gleice, assim, a gente fica encantado com o relacionamento que eles têm mesmo sendo uma igreja grande, assim. É aquela questão assim, você chegar hoje
você é tão bem tratado como se você tivesse há 30 anos naquela igreja. Então isso faz com que as pessoas se sintam amadas. Porque discipulado é amor e amor corrige. Amor corrige, amor puxa a orelha. Amor, ele adverte na hora de advertir, mas ele diverte na hora de divertir. Quando Jesus começa a falar da sua morte, Pedro fala assim, não, tu não podes morrer. E é isso depois que Pedro tem uma revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz o quê? Para trás dele, Satanás. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nós não podemos ser cheios de mimimi, porque Pedro continuou amando Jesus e até de forma mais intensa, mesmo tendo sido advertido dessa forma. E aí Jesus depois diz, o inimigo estava tentando te ceifar, mas eu intercedi ao Pai, intercedi junto do Pai, né, para que você não fosse ceifado. Crescer no discipulado é isso. É dia a dia, é às vezes rir, às vezes chorar, é a gente poder abrir o coração e ser compreendido. Hoje eu louvo a Deus porque a nossa região, achei lindo isso. A gente tinha, acho que 2009, 2008, 2009, você vai lembrar disso, a mentoria. Lembra quando o Bispo Roberto trouxe a mentoria para a gente, que a gente reunia dentro dos distritos? E eu estava no sul do Espírito Santo, acho que você ainda estava em Linhares, e o meu grupo era eu, o Renatão, o Orlando, o Devani, o Carlos Durante e o Gerry. Eu morava em Presidente Kennedy, o Orlando morava em Cachoeiro, o Gerry morava em Castelo, Devani em Itaoca, Renatão em Iuna. De Kennedy a Iuna dava aí 190 quilômetros. Erlo, a gente tinha prazer, cara, de estar junto uma vez por mês, aonde fosse. Eu lembro que teve uma vez que era em Castelo. Eu chegando em Cachoeiro, eu sofri um acidente. Eu liguei para os caras, não vai dar para ir não, porque eu bati o carro e aí arrebentou aqui. Mas você tá bem? Tô bem. A gente ia só para estar junto, só para rir. Era churrasco, era, cara, mas a gente marcava 6 horas mais ou menos. Dava meia-noite, a gente longe de casa ainda, a gente estava lá agarrado na conversa, proseando, e rindo, rindo, rindo. A última coisa que a gente falava era de igreja, porque ali a gente era humano, a gente poderia rir do jeito que ria, mas não poderia, do jeito que a gente não podia, às vezes, rir perto dos irmãos, porque os irmãos iam falar assim, não, o que é isso? E aí, quando foi semana passada, foi criado um grupo de pastoreio de pastores. Quem está à frente é o pastor Laércio, lá de Valadares. E aí, quando eu entrei em contato com ele, eu falei assim, pastor, fiquei muito feliz com isso. E aí, a gente conversando, a nossa cabeça bateu em muita coisa. Por quê? Porque a gente precisa desse cuidado. A gente cuida de ovelhas, mas a gente, muitas vezes, não tem quem cuide de nós. Então, a gente discipula, mas, ao mesmo tempo, entre aspas, de uma certa forma, a gente não tem o discipulado que a gente precisaria ter. E aí o Bispo Roberto ele está trazendo essa pegada de novo, preocupado com o trato pastoral. Né? Não que aquele que faz parte desse programa ele é melhor do que o outro. Não, não existe isso dentro da igreja, não existe essa perspectiva no reino de Deus. O melhor lava o pé do outro. Então, crescer no discipulado é a gente desmistificar essa questão de cargos, de função, de tempo de casa. Igual já vi, porque eu sou da terceira geração, quarta geração de metodista. Que diferença faz? Se isso fosse contar ponto, Jesus não pegava uns pescadores falidos como estava naquele dia. Jesus não ia pegar um cobrador de imposto ou um tesoureiro que surrupiava a bolsa.
Eu tenho certeza que Jesus sabia que Judas continuava surrupiando na bolsa, desde o começo. Jesus sabia que o cara não ia dar certo, mas Jesus deixou o cara ali. Por quê? Porque no discipulado, você não traz aquele que ele é o cara que vai dar certo, que vai bombar. Mas você traz aquele que precisa de Jesus. O discipulado, ele não vai formar um cara perfeito, mas ele vai me dar uma oportunidade de me aperfeiçoar em Cristo Jesus. E aí gera o crescimento. Porque tem confronto. Tem confronto. Falar alguma coisa, pastor? Eu posso continuar. Não. É porque eu tinha combinado com o Júnior, gente, como a gente faz com os outros, que a gente fez com os outros, ele me passar a palavra em alguns momentos, né, para a gente estar dialogando. Mas o Júnior engatou uma quinta e foi embora. Não, mas assim, está sendo bênção demais. Eu quero, se eu pudesse pensar, né, alguma coisa muito, muito, muito forte aí da sua fala, é exatamente a ideia da humanidade, né, que nós somos seres humanos, né, tanto no papel, na função de discipulador, quanto no papel, na função de ser discipulado. Somos humanos, né? Não somos perfeitos, não somos super-homens. Você, minha irmã, não é uma mulher maravilha, né? Nós temos as nossas falhas, nós temos os nossos erros, nós temos os nossos momentos estarmos muito felizes e temos momentos também de estarmos em dificuldade. E a grande questão é isso que você coloca a respeito de maturidade, né? De ter essa maturidade. É lembrar aquilo que você falou aqui também, que o discipulado gera experiência de vida. Então, o discipulado gera experiência de vida e o discipulado gera maturidade, né? É algo que me chama bastante atenção. Uma outra coisa importante, Júnior, é quando você fala a respeito do chamado, né? Primeiro, entender, todos nós temos esse chamado de Deus para o discipulado. Todos nós somos chamados por Deus para o discipulado. Quando Jesus disse para Levi, disse para os pescadores, disse para nós, vem e segue-me, né? Esse chamado, ele ecoa nas nossas vidas também. Todos nós somos chamados. Ocorre que esse chamado cai na nossa experiência de vida pré-conversão, antes da conversão, de forma diferente, né? Porque antes desse encontro com Jesus, todos nós já temos alguma experiência de vida, né? E para alguns, isso é muito simples, muito fácil, porque nunca teve apego a nada, a ninguém, então é fácil, eu vou seguir Jesus, vou largar tudo e pronto. Outros já têm uma reação diferente e precisa de um processo diferente, né? Porque se todos nós somos chamados para o discipulado, e todos nós somos chamados para o discipulado, mas não somos todos que reagimos da mesma forma. Nós temos uma experiência de vida pré-conversão. E Jesus sabe isso, Jesus entende. Às vezes a igreja não entende. Às vezes os pastores, as pastoras não entendem, mas Jesus entende. Por isso que é muito interessante essa ideia de que você falou, que eu não posso exigir nível de maturidade, espiritualidade de alguém que está iniciando na sua caminhada de fé, que chegou na igreja agora, o mesmo nível de maturidade que eu devo exigir daquele que está há 20, 30 anos na igreja. São processos diferentes, né? São momentos diferentes, né? Então, até essa questão de roupas, e se a pessoa vem tatuada,
Sei lá, tô devagando aqui só para entender que às vezes a gente tem um preconceito, uma ideia pré-concebida de como deve ser o cristão, e nós queremos que todos que chegam na igreja já se transformem no estalar de dedos nessa ideia pré-concebida que nós temos de cristão. Sendo que não é bem assim que a banda toca, né? Não é bem assim que as coisas funcionam. Cada um tem o seu ritmo. É um processo, o discipulado é um processo que nos transforma, que nos liberta, que nos cura, que muda a nossa vida, mas é um processo. E nós precisamos ter essa maturidade para entender isso. Vai lá, Júnior. Aí já estamos caminhando já mais para o encerramento, pelo andar da carruagem. Vai lá para... Fechando. Eu estava lembrando de um texto que está lá em Atos, capítulo 8, quando a gente vê Filipe chegando em Samaria. Do verso 5 em diante diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aí no verso 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. O que eu percebo aqui, que eu aprendo nesse texto? Primeiro, Filipe não foi, entre aspas, ungido como diácono para se tornar evangelista. Ele foi um dos 7 ungidos, separados, consagrados como diácono para servir a mesa. Mas havia uma exigência que era determinante em todo o processo, que eles fossem cheios do Espírito Santo. E nessa questão de ser cheio do Espírito Santo, significa o seguinte, que eu sendo tomado pelo Espírito, ele vai me conduzir para onde ele quiser. E fazer em mim o que ele quiser. Então, eu vejo Filipe como fruto de um processo de discipulado dos próprios apóstolos, onde as pessoas identificaram em Filipe esse carisma para servir a mesa, certo? Vê apedrejamento de Estevão, dispersão, ele vai para Samaria. Filipe, ele é o precursor do processo de expansão missionária. Ele é o cara determinante na missão transcultural. A missão sai de Jerusalém e toma forma a partir de Filipe em Samaria, cumprindo aquilo que Jesus diz, né? Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, por toda a Judéia até os confins da terra. Então, o segundo nível acontece a partir de Filipe. Beleza, o cara chega lá e o negócio bomba. Só que aí, o que me chama a atenção no verso 14? Havia uma limitação para Filipe. Ele era cheio do Espírito Santo, as curas aconteciam, demônios eram expulsos por causa de Filipe, mas ele manda notícia para Jerusalém, para que os apóstolos viessem, e uma vez os apóstolos vindo, consumassem com o derramar do Espírito Santo na vida da igreja de Samaria. Discipulado, ele não rompe vínculo. Primeiro, discipulado, ele honra as hierarquias. Pelo fato de Filipe estar em Samaria e ser o homem de Deus naquela cidade, ainda havia homens de Deus acima de Filipe. O discipulado, ele não traz rebeldia. Pelo contrário, ele traz reconhecimento de autoridade. Ele traz o reconhecimento da limitação. Tem muita gente que diz que está crescendo no discipulado, mas a primeira coisa que ele quer fazer é romper, quebrar princípio de autoridade, semear rebeldia. Filipe não.
Filipe, ele sabia do seu tempo, do seu momento, da sua ação, e aí chega no limite e ele fala assim, como se diz, mestres, venham porque eu preciso de vocês. Vocês têm algo que ainda não tenho, ou vocês precisam chegar aqui para que complete a obra. Discipulado gera elo de dependência de um do outro. Então, uma igreja que cresce no discipulado é uma igreja que cresce na dependência do meu irmão, da minha irmã. Eu cumpro o meu papel, mas o meu papel tem limite. E qual vai ser o limite meu? É quando eu necessito do outro. Aí os apóstolos vêm, né, e ministram sobre eles e eles são batizados no nome do Senhor. Eles recebem o Espírito Santo ali naquela cidade. E a gente vê um Filipe despontando depois. Crescer no discipulado é principalmente aprender a honrar líderes. Não é o líder trazer uma imposição. Você tem que me honrar porque eu sou seu líder. Não. Mas é o discípulo reconhecer a autoridade que tem o líder, mesmo que o líder não tenha a idade que ele tenha. Mas são níveis. No reino de Deus existem níveis. E o nível, ele é elemento vital para a honra. Um discipulado sem honrar não é discipulado. Um discipulado onde eu não sei reconhecer ou eu queira fazer tudo, ele não é discipulado. Por quê? O discipulado, ele não é centralizador. Pelo contrário, ele entrelaça as pessoas. Por isso que Paulo tem a visão da igreja como um corpo, que é um entrelaçar de aptidões, um entrelaçar de dons, de capacidades, de segmentos, gerando uma relação de dependência, não de interdependência. Paulo ele é claro nisso. Crescer no discipulado é a igreja se tornar um mais dependente do outro. E o que serve, ele não pode bater no peito, eu fiz. Não, pelo contrário. Então, ele traz essa maturidade, ele traz essa dependência. O crescer no discipulado faz com que eu reconheça que cada etapa, cada processo tem o seu personagem, e o seu personagem ele é nada mais, nada menos do que um homem ou uma mulher que Deus levantou para exercer aquilo, para trazer aquele dom, trazer o seu carisma. E a gente vê Paulo configurando isso lá em Corinto, quando ele diz, né, Paulo plantou, né, depois Apolo veio, mas o crescimento veio do Senhor. Às vezes a gente acaba dizendo assim, não, melhor é o fulano do que o Beltrano. Não, gente, cada um tem a sua virtude, mas a obra de Deus ela se torna perfeita, perfeita, quando ela tem a somatória dos homens e mulheres de Deus descendo o reino de Deus na vida da igreja. E a gente não vê a igreja em cada cidade como um grupo pequeno de pessoas, mas a gente vê a igreja na cidade fazendo uma grande diferença na vida das pessoas. Um só foi Filipe, fez a diferença em Samaria. Depois esse Filipe faz a diferença no eunuco, alto oficial da rainha Candace. E eu estava vendo, né, uma ministração, perdão, de um bispo, né? E ele teve lá na Etiópia um tempo atrás, ele disse o seguinte, que tem um monumento ao cristianismo lá, a esse oficial eunuco da rainha Candace como o primeiro cristão da Etiópia. Porque esse Filipe, ele não perdeu o princípio primordial do discipulado, que é o servir. Então, ele servia à mesa. Quem? Viúvas. Ou seja, ninguém reconhecia a viúva, mas Filipe honrava a viúva.
Aí Deus levou ele para Samaria. Aí ele honrou Deus em Samaria, serviu a cidade. Aí o Senhor, agora eu vou te levar para um caminho que está deserto. Ele honrou o Senhor naquele caminho deserto. Por quê? Porque o princípio de servir que foi gerado no discipulado continuou. Aí a gente vai ver Filipe lá em Azoto, depois em Cesareia, tendo 4 filhas que são profetisas, e a casa dele a serviço dos discípulos, dos apóstolos do Senhor. Então, crescer no discipulado é entender que a gente entrelaça um com o outro, serve um ao outro, sem querer honra para si e reconhecendo as nossas limitações. É dependência. Dependência. Palavra sua, pastor. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Palavra muito abençoada, viu, Júnior? Amém. Uma palavra que nos faz refletir, inclusive, e pensar muito sobre discipulado, não de uma forma individual, mas enquanto igreja, né? Você fala muito aí a respeito, em alguns momentos você falou a respeito da dependência uns dos outros, né? De dependermos um do outro, né? Lembrando que a própria palavra define a igreja como o corpo de Cristo, onde cada órgão tem a sua função, e todos são importantes, né? Todos são importantes. Então, assim, bênção demais, glória a Deus. Amém. Viu? Deus continue abençoando e, como a gente sempre diz, né? Quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz à igreja, que possamos estar assimilando essa palavra e tentando, assim, viver assim, plenamente aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, e Deus tem falado poderosamente hoje. Mais uma vez, Deus falou, e eu quero louvar a Deus por sua vida, viu, Júnior? Deus abençoe Amém. Pastor Júnior, né? Como uma galera que está aqui com a gente. A gente, às vezes, na nossa intimidade, né? Júnior, é engraçado que em algum momento as pessoas começaram a chamar o Júnior de Oswaldo. Oswaldo Júnior. Mas acontece que eu conheci ele sempre, quando eu me apresentaram ele como Júnior. Então eu sempre me apresentei como Júnior. Pois é, Júnior. Né? Então, assim, um abraço para a turma toda que está aqui presente, viu? A Alba, a Adriana, os que aparecem para mim aqui, né? Marilda, a Sônia, a Edilane, a Luciene, o Sérgio Eduardo. Sérgio Eduardo é seu conhecido, né, Júnior? Manda um abraço para o Sérgio Eduardo aí, Júnior. Beijão, Sérgio e Nádia. Laísa, Poliana, lá de Jardim Carapina, Leodite, enfim, a todos a que Laísa estão... também é minha aí. Laísa. Laísa, Laísa. E a Marilda também, Marilda Margoto. Júnior? Marilda também. Pois é. Luciane Barcelos aí é minha. Sim, tá certo. Glória a Deus, o povo tá então, junto aí. Um abraço para essa turma toda que está conosco hoje, e também Amém. Um abraço para aqueles que estarão assistindo esse vídeo nas nossas redes sociais depois, está presente conosco, né? Estará nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no YouTube. Também um abraço ao pastor Alexander, que está conosco também, nosso SD. Benção, viu, pastor? Benção, nosso você chefe. Está conosco hoje. Nosso chefe. Um abraço, Deus abençoe, pastor. Queridos, vamos fazer uma oração para a gente terminar. Convidar o Oswaldo Júnior que faça essa oração para nós. E nesse final de oração, Júnior, a gente sempre, nesse final de live, sempre ao final das nossas lives, nós temos orado em favor dessa questão toda que nós estamos vivendo de pandemia, que Deus possa estar abençoando, ministrando cura, ministrando a bênção na economia, direção para os nossos governantes, para os cientistas, né, que estão desenvolvendo a vacina. Vamos estar orando, né, em nome de Jesus. Eu vou estar orando primeiro, agradecendo a Deus pela palavra, e depois o Júnior vai estar orando em favor dessa questão da pandemia. Oremos.
Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor traz aos nossos corações. E humildemente, Senhor Deus, nós reconhecemos que dia após dia precisamos crescer, precisamos melhorar, precisamos, Senhor Deus, agora desenvolver o nosso entendimento e a nossa prática do discipulado. E por isso, Pai, eu te louvo pela vida do pastor Júnior, que nos trouxe essa palavra. O Senhor usou o teu servo hoje para trazer coisas e falar coisas muito importantes, Senhor Deus, para nossa dinâmica, para nossa caminhada em relação ao discipulado. Queremos, Senhor Deus, clamar ao Senhor, dai-nos um coração ensinável, Senhor Deus, que nós possamos, Senhor Deus, colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, que foi ministrado, amém, e que o Senhor, Pai, também abençoe o pastor Júnior, nos desafios que ele tem, Senhor Deus, ali na Igreja de Jardim Camburi, no desafio que ele tem, Senhor Deus, em relação ao ministério, em relação à família, que o Senhor esteja abençoando a vida da Gleice, esteja abençoando também, Senhor Deus, os filhos, a Raíssa, Senhor Deus, o Mateus, continue derramando as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre esta família. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus amado, Deus querido, nós estamos vivendo um terceiro momento nessa pandemia, da redução de números, de estatística, da reversão, ó Deus, de estágios saindo de um grau alto para moderado e agora na iminência aqui, na Grande Vitória e na maioria dos municípios, para irmos para um grau leve. Temos apenas 2 municípios ainda com situações calamitosas no estado, que é São Mateus e Piúma. O Senhor tem sido muito benevolente, Senhor, mas tem estados como Minas Gerais que ainda estão numa situação muito delicada. E o país ainda respira cuidados. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor nos ama. Não ama mais do que os outros, mas o Senhor ama essa nação. E cremos que o Senhor tem um propósito, e muitas coisas aconteceram de forma proeminente para o teu reino nessa pandemia. Mas nós queremos suplicar-te agora, Senhor, sopra essa pandemia para bem longe daqui. Retira, Deus, essa doença, manifesta a tua cura, quadros que estão desenganados, Senhor, nós clamamos, entra com a tua intervenção, liberamos palavras de cura agora, palavra de restauração. Quantos empreendedores, ó Deus, fecharam suas portas, mas nós te pedimos, reestabeleça, a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Então, Deus, restaura a vida econômica dessas pessoas, dessas famílias, perdas de emprego, que o Senhor venha reabrir portas, restaura a economia dessa nação, Senhor. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, de forma proeminente a prosperidade do Senhor, o cuidado do Senhor e a igreja do Senhor com os olhos sempre abertos e posicionados diante de Ti. Senhor, eu quero Te agradecer pela vida da Igreja Metodista em Goiabeiras, pela vida do pastor Erlon, da Edilane, da sua família, por essa igreja, Deus, que tem tido visões tremendas do Senhor, e agora ela reabre as suas portas para o culto público. Senhor, venha com o teu fogo, venha com o teu poder, e que o Senhor venha reaquecer aqueles que estão frios, motivar de novo aqueles que estão desmotivados, mostrando, ó Deus, que a obra do Senhor, ela continua, não é um reinício, mas é justamente uma nova etapa, e que o Senhor dê sabedoria, graça e entendimento para os teus filhos, abençoando sempre de forma proeminente, em nome de Jesus. Amém. Pastor Erlon, eu quero agradecer de coração, né, o privilégio de estar aqui com vocês. Né, vocês estão aqui no estúdio da Rádio Zadok, é aqui que eu faço a programação. Faz o seu merchan aí. A Rádio Zadok é uma web rádio que a gente tem feito a programação, né? Vou voltar a fazer amanhã porque estava com alguns problemas técnicos. 8 horas da manhã a gente está no Instagram, no meu Instagram, e a gente tem um site que é o www.radiozadok.com.br, e ali a gente tem uma programação toda voltada para você. Ela não tem fins lucrativos, ela é apenas para anunciar o reino de Deus. E para mim é um prazer, como diz outro, inenarrável estar aqui com vocês. Então, amo você, meu amigo, sua família, amo a Igreja de Goiabeiras, amo cada uma dessas pessoas que tem aí nos acompanhado. A Dani, beijo no coração da Dani, beijo no coração da Marilda. Que Deus abençoe, ó,
Beijão para cada um de vocês, gente. Ó, amo vocês de verdade. Amém. Obrigado. E o Júnior tá cheio de amor para dar. É lógico aí. É isso mesmo. Com certeza. É isso mesmo. Compartilhando. Queridos, um abraço, viu, Júnior? Um abraço. Muito Amém. obrigado. Um abraço na Gleice, um abraço na família, nos meninos, né? Um abraço para a Igreja de Jardim Camburi. E que Deus nos abençoe, que tenhamos uma noite abençoada, que tenhamos um Amém. restante de semana abençoado na presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Paz Deus. do Senhor a todos. A paz.